Bom dia, meus irmãos. Alegria estar com os irmãos de novo, né? Apesar da situação que é diferente da que a gente está acostumada. Mas que Deus nos abençoe nesse período assim mesmo, né? Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo do livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas. Vamos deixar abertas as nossas Bíblias, né? No livro de Gálatas, ali a partir do capítulo 3, e nós vamos estudar especificamente o capítulo 4. Conforme nós vimos em Atos 13 e 14, Paulo, na sua primeira viagem, pregou e plantou igrejas na região da Galácia. Ele saía, viajava para continuar sua missão, mas nunca deixava de acompanhar o trabalho que era feito. Desde a sua visita às cidades da Galácia, as igrejas foram perturbadas por falsos mestres que contestavam o evangelho da justificação pela graça e pela fé. Em Atos 15, diz assim: alguns homens que haviam descido da Judeia passaram a ensinar aos irmãos: se não vos circuncidardes, conforme a tradição instituída por Moisés, de forma alguma podeis ser salvos. E o versículo 5 diz assim: entretanto, alguns do grupo religioso dos fariseus, que tinham crido, levantaram-se protestando: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes expressamente que observem toda a lei de Moisés. Estes eram os judaizantes. Eles achavam que Paulo não tinha capacidade de ensinar, muito menos autoridade para ensinar nem aos judeus, nem aos gentios. Paulo precisou defender o seu apostolado, afirmando que, mesmo não tendo sido um dos 12, recebeu toda a instrução e capacitação do próprio Cristo. Então, ele escreveu aos Gálatas esta carta, onde de maneira bem enfática, pois ele estava bem aborrecido, como a gente lê lá em Gálatas 1, 6 e 7. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na verdade não é evangelho. Não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Então Paulo passa a condenar esses judaizantes, chamados de irmãos, né? Entre aspas, por não acreditarem na justificação pela fé e estarem forçando os novos crentes gentios a cumprirem a lei para poderem ser salvos. Aqueles cristãos achavam simples demais depender apenas da fé para restabelecer a comunhão com Deus. Era mais fácil dar ouvido aos que diziam ser necessário praticar alguma coisa, exigir algum sinal externo, enfim, apegar-se à lei parecia ser muito mais concreto, muito mais fácil. Como eles poderiam apenas depender do sacrifício de Jesus? Precisavam também ter alguma parcela de contribuição, praticar alguma coisa palpável. Então Paulo afirma o porquê que a lei foi dada, qual o seu propósito, e que a lei não anula a promessa, apenas apontava, preparava para a promessa que é Cristo Jesus. Pode ver lá em Gálatas, 3:16. Nos versículos 26 a 29 de Gálatas 3, Paulo diz: portanto, todos vós sois filhos de Deus por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. 29. E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Agora, no capítulo 4, versículo 4. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Plenitude dos tempos, quando atingiu o tempo determinado por Deus, nasceu o Filho, Jesus Cristo, plenamente humano e sujeito à lei também. Isso Paulo estava afirmando para que eles também se toquem, percebam isso, que Jesus nasceu debaixo da lei, ele era humano como nós. E continua: para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Versículo 7. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Aqui Paulo resume, ao falar da transformação do cristão, quando deixa de ser um servo espiritual para ser um filho com plenos direitos. Ser herdeiro de Deus, das promessas de Deus, aplica-se a todos os filhos de forma incondicional.
Quando o apóstolo enfatiza que os cristãos são herdeiros, ele quer demonstrar com total garantia de que, como filhos, possuem uma herança por meio da promessa, assim como Abraão. Os judeus eram descendentes de Abraão por terem vínculo de sangue, mas não eram filhos de Deus por não terem recebido pela fé a promessa do Espírito, o Espírito do descendente, que clama Abba, Pai, no versículo 6. Que estavam sob a lei e aceitaram a Cristo pela fé, são filhos de Deus, pois receberam o Espírito Santo em seus corações. Agora, no versículo 8, Paulo apela para algo que talvez eles não tivessem esquecido. Lembram eles da condição passada deles. E fala assim: por não conhecerem a Deus, todos os cristãos serviam também aos que não eram deuses. Disse a mesma coisa aos Efésios. Lá em Efésios 2, de 1 a 3, ele diz o seguinte: Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, do espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. Continuando no versículo 9 de Gálatas 4. Agora, entretanto, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que podeis pensar em retroceder a esses princípios insignificantes, fracos e pobres, os quais de novo desejais servir? Guardais dias, meses, tempos e anos. Após termos sido recebidos por adoção de filhos, nós cristãos passamos a conhecer a Deus de uma maneira íntima, pessoal, porque ao se tornarem filhos de Deus, cada cristão é membro do corpo de Cristo. Guardais dias, meses, tempos e anos, ele está se referindo àquelas festas, os dias, as épocas cerimoniais que eles faziam, que eles cumpriam, né? Para obedecer, achando que estavam obedecendo a Deus, né? Por exemplo, as festas, dia da expiação, o ano sabático, a Páscoa, as luas novas, o sabá, os preparativos que eles faziam antes do sábado, para que não pudessem fazer nada no sábado. Os fariseus observavam de maneira meticulosa essas ordenanças, esses ritos religiosos, com desejo, com o objetivo de conquistar méritos, né, graça diante de Deus, e assim eles poderem fazer as suas reivindicações. Aí Paulo afirma: temo que eu talvez tenha ministrado inutilmente para convosco. Os judeus tinham orgulho no fato de serem descendentes de Abraão. Viam nesse parentesco um refúgio seguro de sua salvação. Julgavam-se filhos de Abraão e, por isso, livres. A gente pode ver isso claramente lá em João, no capítulo 8, a partir do versículo 31. Eles estavam contra-argumentando com o próprio Jesus a respeito dessa liberdade. Então, Paulo usa alegorias para explicar quem é realmente filho de Abraão, parente de Abraão. Vamos ler ali a partir do versículo 21 de Gálatas 4. Dizei-me vós, os que quereis permanecer subjugados à lei, acaso não tendes ouvido com clareza a lei? Porquanto está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. O que era filho da escrava nasceu de modo natural, porém o filho da mulher livre nasceu mediante uma promessa. Pois bem, uso essa história aqui como uma ilustração, pois essas mulheres prefiguram 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e pode gerar apenas filhos para a escravidão. Essa é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que vive como escrava com os seus filhos. Entretanto, a Jerusalém do Alto é livre, e esta é a nossa mãe. O apóstolo Paulo demonstra que Sara e Agar servem de ilustração, alegoria, para representar tudo o que ocorre ao longo dos tempos na história de Israel. Sara e Agar representam as 2 alianças, a lei e a graça. Embora o filho de Sara tenha nascido por último, a graça é anterior à lei, pois foi prometido bem antes da lei. Nós vemos lá
em Gênesis 12:3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agar, uma das servas de Sara, representa o Monte Sinai e gera filhos para a servidão. Agar representa o povo de Israel e a aliança que foi estabelecida no Monte Sinai. Paulo demonstra com essa alegoria que Agar, a escrava, corresponde a Jerusalém que todos conheciam, a que agora existe. Agar e seu filho eram escravos, portanto Jerusalém com todos os filhos ainda estão sob o jugo da escravidão, mesmo sendo descendentes da carne de Abraão. Mas a Jerusalém livre é representada por Sara, cuja maternidade foi sobrenatural, foi da promessa. Abraão teve fé. E para ser filho da Jerusalém celestial é necessário ter a mesma fé que o crente Abraão. Da carne são gerados escravos, e da fé que teve Abraão são gerados livres. Continuando ali o versículo 27 do capítulo 4. Pois está escrito, alegra-te, ó estéril, tu que não davas à luz, e rompe em brados de júbilo, tu que não passaste pelas dores do parto. Pois os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os daquela que tem marido. Assim vós, irmãos, sois filhos da promessa, à semelhança de Isaque. No entanto, assim como naquele tempo o que nasceu de modo natural perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece nos dias de hoje. Contudo, o que nos revela a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Paulo cita Isaías 54:1 ali no começo. Canta, ó estéril, que não deste à luz, exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que nunca tivestes dores de parto, porque são mais os filhos da desolada do que os da casada, diz o Senhor. Esse verso está sendo citado em resposta ao verso anterior, ao verso 26. Entretanto, a Jerusalém do alto é livre e esta é a nossa mãe. Eu entendo que Deus não precisa da interferência humana, né? No caso aqui, falando da maternidade, né? Interferência humana para ter filhos, gerar filhos. Então, o que aconteceu na realidade? Tinha os judeus e os gentios. Quantos são os gentios salvos? São em número muito maiores, né, do que os judeus acreditavam que seriam eles eternamente, para sempre, somente eles, né? Mas isso não aconteceu e a promessa está se cumprindo. Cada dia mais pessoas se convertem. Então, realmente, essa mãe, a mãe Jerusalém celestial, tem muito mais filhos, né, do que a anterior. Conclusão. Qual a nossa nova condição? Para viver a vida cristã, é preciso lembrar quem e o que nós somos. Antes éramos escravos, agora somos filhos. Se somos filhos, o Espírito de Deus está em nossos corações. Isso significa que nós compreendemos, entendemos e vivemos o que Ele determina em nossas vidas. A condição de filhos também nos dá o entendimento de que somos reais herdeiros de Cristo. Somos descendentes espirituais de Abraão e em Cristo somos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A condição de filho também nos promove um relacionamento íntimo com Deus e passamos a conhecê-lo de forma pessoal, íntima. Sermos filhos é um cumprimento de uma promessa. Nós temos que ser gratos a Deus por essa promessa ter sido cumprida também em nós. E a condição de filhos nos faz livres. Somos filhos da liberdade. Mas que liberdade? Para que essa liberdade serve? Para fazermos o que nós quisermos agora? Nós vamos aprender a partir do domingo que vem, mais especificamente, para que serve essa liberdade. Deus abençoe a todos, uma ótima semana. Até breve, irmãos.